Fluminense perde pro Flamengo. Cara, impressionante. Como eu já falei no meu short que eu postei, se você não viu, assista lá o short que eu postei no YouTube mesmo. Cara, como é que pode o Fluminense sempre, todo jogo, tem que tomar um gol de cabeça? Assim, em jogada de cruzamento para todo jogo. Já é o terceiro ou quarto jogo seguido que o Fluminense toma gol de cabeça. Impressionante como é sempre a mesma forma. Enfim, o Fluminense acabou perdendo pro Flamengo, cara. E vamos lá, o que eu tenho pra falar desse jogo, tá? Renato Gaúcho, ele vai me surpreender com a escalação. Sinceramente, eu já esperava que ele fosse vir com 3 zagueiros. Isso daí não foi a surpresa. A surpresa foi que ele tirou o Samuel Xavier e veio com o Guga. Ele veio com o Canóbio, não esperava o Canóbio. Ele veio com o Everaldo. Sinceramente, não esperava o Everaldo. Apesar de que ele já vem revezando com o John Kennedy mesmo, né? Com o John Kennedy, ó. Com o Germancano. Então, eu sabia que poderia ser o Germancano ou poderia ser o Everaldo. Então, nenhum dos dois seria surpresa, tá? De qualquer forma, eu fiquei surpreso com o Canóbio, tá? Provavelmente ali a primeira preocupação do Renato foi não levar gol. Só que essa preocupação ela foi longe demais ali conforme foi passando o jogo, tá? E assim, vamos lá. O que aconteceu aqui nesse jogo foi o seguinte. O Fluminense começou, o jogo todo, em geral, não foi um jogo bonito de se assistir. Não foi aquele jogo que você vai ver a chance pros dois lados, aquele jogão. Não foi isso que aconteceu. O Fluminense tava com a marcação bem encaixada, o Flamengo tá com a marcação bem encaixada. E eu achei até que o primeiro tempo o Fluminense foi ligeiramente melhor. Tava com uma marcação mais encaixada, conseguiu ter mais fôlego para correr atrás, e criou uma oportunidadezinha outra ali, mas nada de tão demais assim. Só que essa marcação intensa, desde o começo do jogo, foi uma marcação intensa dos dois lados, tá? Acaba cansando o time. Só que aí o Fluminense vem pro segundo tempo sem mexidas. Eu achei que o Renato demorou muito pra mexer no time. Demorou demais pra mexer no time, tá? Porque, tipo assim, vamos lá. A gente tinha o Everaldo que contribui e tal, não faz gol, que era pra ser a função dele, mas contribui em outras formas ali em campo. E o Canóbio, que todo mundo sabe aqui, vamos ser sinceros, que o Canóbio, ele é um atacante que contribui mais na marcação do que propriamente no ataque. Mas enfim, manteve o Canóbio, manteve o Everaldo, demorou pra mexer. Vieram as mexidas ali mais pro final, uns 30 minutos do segundo tempo, que ele vem colocar o John Kennedy e vai substituindo outros jogadores ali por cansaço. Bom, demorou, e mesmo com as substituições o Fluminense vai demorar para conseguir ir para cima. A partir de um certo momento do jogo, parecia que o Fluminense já estava satisfeito com o resultado, ou estava com medo de ir para cima, com medo de tentar atacar, ou só não sabia como, sei lá, foi estranho, tá? Vou ser sincero. Beleza. Aí o jogo ficou naquele momento, o momento onde sai o gol do Flamengo é aquele momento do jogo onde qualquer gol que saísse iria ser praticamente o gol da vitória. E foi o que aconteceu. É aquele momento em que pode sair gol para os dois lados, um gol achado ali, que foi o caso do Flamengo, poderia sair um gol para os dois lados, saiu para o lado do Flamengo. Um cruzamento para a área, Pedro estava lá para fazer o gol. Inclusive, tinha que ser do Pedro, né? Pedro, brigado ali dentro do clube, tomou uma situação toda estranha lá dentro. Felipe Luiz veio coletiva falar dele e tudo mais. Aí vai lá contra o Fluminense, faz gol, impressionante. Enfim, Renato Gaúcho, pra mim, como eu já falei, demorou pra mexer. Não vou falar aqui do John Kennedy, nada do tipo, porque o John Kennedy jogou pouco tempo, não vou criticar, teve pouco tempo para avaliar ele daí. Acho que o Renato Gaúcho poderia ter colocado ele antes, para pelo menos botar o time um pouquinho mais para cima. E aí, depois que toma o gol, o Renato resolve mexer. Aí né, resolve mexer não, ele mexeu, ele botou o Soteldo, né, ele resolve mexer, botar o Soteldo e colocar o time pra frente. Mas mesmo assim, eu não sei se foi o vício de se defender, eu não sei o que foi. Eu não sei se vocês repararam assim, provavelmente, né? O Fluminense o juiz deu 4 minutos de acréscimo, né? 4 minutos de acréscimo que o juiz deu ali. E os 2 primeiros minutos a gente foi meio que desperdiçado ali, uma jogada meio ruim do Fluminense no primeiro minuto. No segundo minuto foi só bola jogada pro alto, disputa de bola e tudo mais. Aí os 2 minutos que sobraram, a bola ficou em posse do Fluminense. Essa posse foi completamente estéril. O Fluminense estava no campo de defesa trocando passe porque não conseguia atacar. Nem um chutão pra frente, lançamento pra frente, nada. O Fluminense ficou trocando passe na defesa nos últimos 2 minutos, perdendo o jogo. Isso aqui é ridículo, tá? Ridículo.
Ridículo, não tenho o que dizer, isso foi ridículo. Agora eu tenho que citar uma outra coisa aqui, que eu já citei em outros vídeos, mas vamos lá, vamos falar mais uma vez. John Arias saiu do time. Todo mundo já sabia que o John Arias ia sair, o presidente sabia que o John Arias ia sair, todo mundo sabia que ele ia sair, não sabia quando, mas todo mundo sabia que o John Arias ia sair. Qual vai ser a reposição do Arias? Porque ele era o escape no ataque, não temos mais esse escape. Everaldo não é o escape, Canóbio não é o escape, Soteldo, não sei, pode ser que seja, mas até agora não demonstrou nada aí, tá? E hoje jogou pouco, fez até uma boa jogada ali, não vou criticar o Soteldo aqui hoje, ok? Qual vai ser a reposição do Arias? Precisamos dessa reposição urgente. Se não for o John Kennedy na centroavância, quem vai vir pro lugar do John Kennedy? Cara, rapaziada, vamos lá. A vibe de mundial, de oba-oba, já acabou. O mundial acabou, o Fluminense tá eliminado, tá aqui, é Brasileirão. Vamos voltar aqui pro Brasil. Foco agora é aqui. 3 jogos no Maracanã. Perdemos 2. Falta mais 1. O Fluminense precisa conquistar pelo menos 3 pontos aqui. Porque até agora, o Fluminense não conquistou nenhum pontinho. Total de 0 pontos até aqui. Perdemos pro Cruzeiro, perdemos pro Flamengo. Jogo contra o Cruzeiro, 2 moles ali. 2 momentos em que o Fluminense dormiu. E depois o jogo foi pro brejo mesmo. 4 bolas na trave. Nada deu certo naquela partida. E hoje perdemos contra o Flamengo. Precisamos conquistar pelo menos 1 ponto. De preferência, 3 pontos agora, tá? Jogos difíceis, mas o Fluminense precisa pontuar. Mesmo que não dá pra brigar por título. Não tô falando se dá ou se não dá, tá? Só falando assim, se alguém falar não dá pra brigar por título. Beleza. Mesmo que não dê para brigar por título, o Fluminense precisa brigar pelo menos, no mínimo, por uma vaga na Libertadores. No mínimo, por uma vaga da Libertadores. E reforçar o elenco, que é o principal. Enfim, jogo de hoje é aquele jogo, foi aquele jogo, né? Que pra deixar todo mundo irritado, sinceramente. Aquele jogo que dava pra ganhar. Foi um jogo que eu achei que o Renato foi medroso, tá? No final ali, medroso no segundo tempo. Demorou pra mexer. E é isso, vamos lá. Fluminense perde pro Flamengo. Não pontua já 2 rodadas. E a gente precisa de reposição. O que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos capítulos, não sei. Rinestrosa vai ser o substituto pro Arias? Não sei. Serna vai vir pra jogar. Inclusive, deixa eu comentar aqui rapidinho do Serna, tá? Deixa eu falar aqui com vocês rapidinho. Eu achava, sinceramente, que quem viria para o jogo de hoje seria o Serna no ataque. De verdade, eu achava que seria o Serna. Não sabia se o Germancano seria titular, de verdade, assim, talvez eu pensava que o Germancano poderia ser titular de novo, mas nem foi relacionado, né, no jogo de hoje. Eu achava que o Serna viria como titular. Não foi. Achava que talvez o Soteldo viria como titular, veio o Canóbio me surpreendeu demais. Ajudou na marcação. Só isso. Ajudou na marcação. Contribuiu um pouco no ataque, contribuiu, mas todo mundo sabe que o Canóbio contribui mais na marcação. Enfim, é isso, rapaziada. O Fluminense perde pro Flamengo. Vamos ter que buscar esse prejuízo aí no próximo jogo. E tomara que a gente encontre soluções aí pra essa esterilidade aí no ataque, porque são 2 jogos, 2 derrotas, sem fazer nenhum gol. 0 gols. Tomamos 3 gols, 2 contra o Cruzeiro, contra o Flamengo e não fizemos nada. 0. Vamos lá, vamos ver o que acontece nos próximos jogos que vem aí. Enfim, se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. O like não é pro jogo que fez o Fluminense, o like é para me dar aquela fortalecida. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu e eu fui.